versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. No 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou aos escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Rapidinho, só comentar uma coisa aqui. Você está vendo aqui já 2 vezes a palavra, aliás, 3 vezes a palavra multidão. Não era um grupo de pessoas, não era 10 pessoas. Alvoroço, ali tinha uma confusão e era uma multidão. Eu quero que você entenda, para que a gente possa entender o que vai ser dito aqui hoje, eu quero que você entenda que Jesus era o que hoje é uma comparação. É uma comparação, posso dizer negativa, porque toda comparação eu considero negativa diante do meu rei. Mas para você poder entender, Jesus, naquela época que ele andava aqui, ele era como hoje nós chamamos de celebridade, que arrastava multidões, que atraía multidões, que chamava a atenção de pessoas. Sabe quando alguém passa aí, as pessoas deixam os seus afazeres e vão andando atrás, e vão acompanhando e querem ver, querem estar perto, querem tocar? Pois é, ele era o que hoje nós chamamos de celebridade, só para você poder entender, tá? Então não era 10, não era cerca de 50 pessoas, era uma multidão. Jesus não estava naquele momento. Quando ele vai se aproximando, as pessoas ficam admiradas: lá vem ele. Aí vão de encontro a ele e ele pergunta: o que está acontecendo? Versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, lança-o por terra, e ele espuma, riga os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Dá uma pausa. Era um tipo de espírito que hoje a gente costuma dizer que é um ataque epilético. E olha que dizem que a epilepsia não tem cura, né? Dizem, sou testemunha que a epilepsia tem cura, porque aconteceu na minha família, então não é possível aquele que tem fé. Não existe nada que Deus não possa fazer. E um espírito mudo, era um jovem, um rapaz. A gente não tem a idade dele, mas ele foi trazido por um pai desesperado. Por um pai desesperado, porque aquele menino não tinha controle de si. E o espírito imundo faz isso. Um espírito imundo, um demônio, ele se aproxima de uma pessoa sempre que lhe é dado legalidade. E uma coisa que dá legalidade para os demônios é o pecado. É o pecado. É a pessoa viver o pecado. Viver na mentira, viver no engano, viver na prostituição, no adultério, ou qualquer outro tipo de pecado. Desrespeito aos pais, desonrar os pais. Então, isso, se der legalidade, simplesmente andar apartado de Deus. A pessoa que não tem comunhão com Deus. Já vi casos de pessoas assim, que entrou numa casa, a casa era carregada, dali em diante nunca mais a vida dela foi a mesma coisa. Já vi pessoas que simplesmente passaram num lugar onde ali tinha um trabalho de macumba, e ela passou e ela começou a se sentir mal, como se tivesse alguma coisa ali, alguma presença estranha. Dali em diante ela começou a se sentir mal, e aquele mal começou a acompanhar ela. E coisas piores até acontecem com quem às vezes ignora, chuta a garrafa ou a farofa. E já vi também pessoas, inclusive eu já estava vendo um testemunho de uma, dizendo que ela foi orar por alguém
que estava perturbado, endemoniado, e ela ficou sentindo. Infelizmente, isso eu já ouvi, não foi nenhuma nem duas vezes. Então eu acho importante que a gente estude esse negócio aqui, entendeu? De pessoas que dizem assim: eu fui orar e eu saí dali e fiquei com uma dor de cabeça. Eu tenho um caminho aí, irmãos, no Evangelho. São anos no Evangelho, são experiências. Eu não sei te dizer, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu passei pelo processo de libertação, expulsando demônios. Experiência de pessoas que chegam na igreja e quer quebrar tudo. Experiência de pessoas, experiência de pessoas, criança que chegou na igreja e uma força que não é normal. A criança manifestando com uma força que não é normal. Já tive experiência inesquecível que foi comigo uma senhorinha magrinha, mãe de santo, sabe aquela velhinha que foi criada no terreno de Macumba e ela já nos últimos dias da sua vida ela decidiu buscar Jesus. Ela chegou na igreja devagarzinho, na hora que ela manifestou, foi briga. Não vou esquecer isso nunca. Meu esposo foi Timão, meu esposo estava no microfone orando em nome de Jesus. Deus está quebrando todo mal. E ele ia entregar o microfone para outra pessoa e ele ia me salvar porque ele pensou que ia me matar. Irmãos, ela me pegou por aqui, a velhinha me pegou por aqui, me encostou na parede e começou a levantar. Sério. E eu olhei nos olhos dela e o nome de Jesus tem poder. Ao nome de Jesus toda a língua confessa, todo joelho se dobra. E eu falei, eu digo, se é demônio, tem que obedecer. Em nome de Jesus. Foi devagarzinho, foi me soltando, foi que ele se acalmou. Ele pensou que eu queria me perder ali. E foi uma experiência que eu tive e outras experiências. Já libertei muita gente com demônio. Nunca saí sentindo peso, sentindo uma tristeza, sentindo uma dor de cabeça, de noite sem conseguir dormir, porque eu fiquei pensando naquilo que aconteceu, ou tive um pesadelo, brigando com o diabo. Nunca aconteceu, nunca saiu me acompanhando, nunca. Mas já vi muita gente dizer isso, então é necessário que mais uma vez a gente venha estudar a respeito disso. Sem controle, esse rapaz aqui, um demônio mudo, e quando esse demônio tomava conta dele, ele não tinha domínio de si. Mas a vida sem Jesus é uma vida sem controle, sem moderação. É uma vida sem moderação. E esse rapaz vivia nos extremos. Uma hora o demônio jogava ele na água, outra hora jogava no fogo. E tem pessoas que não têm controle de si. Embora o demônio não se manifesta da mesma forma que se manifesta. Tem muita gente carregada, tem muita gente que é rasgando o pé, tem muita gente que é endemoniada, não manifesta, porém o demônio está ali, está com ela, está caminhando com ela, e algumas até sente algumas coisas, de vez em quando, sabe, anda no escuro, ela sente aquele medo, o coração começa a apertar, ou então ela olha, parece que alguém, ela ouviu alguém falar o nome dela, bem longe, Ana, está ali com ela manifesta, mas ela nunca sentiu alguma coisa tomando o corpo dela e ela tentando quebrar as coisas, nunca, mas está ali, está com ela, mas está carregando o demônio com ela, muita gente assim, e não exatamente manifesta, mas também vive nos extremos, sem moderação. Uma hora está desrespeitando os pais, outra hora está arrumando maior barraco, outra hora está metida numa confusão, outra hora está metida numa fofoca, outra hora está metida numa briga, outra hora está com briga com o vizinho, com o parente, e a vida dela não tem moderação, totalmente descontrolada. Uma hora está na miséria e outra hora está na prostituição. É uma vida totalmente descontrolada.
19? Não. Deixa eu voltar ao 18, tá? E este, onde quer que eu apanhe, o lançam por terra, e ele espuma, riga os dentes, vai definhando, porque os teus discípulos que eu expelissem, e eles não puderam. Uma pausa ali. Sabe a respeito de quem que esse pai está falando? Está falando dos discípulos que andavam com Jesus, que caminhavam com Jesus. Sabe qual a frequência? Direto. Dia e noite, andando com Jesus, mas não puderam expulsar, caminhando, comendo na mesma mesa, dormindo no mesmo ambiente, viajando com Jesus, participando de todas as tarefas, indo às reuniões da sinagoga com Jesus. Estavam com Jesus, os discípulos estavam o tempo todo caminhando com Jesus, mas não puderam expulsar. Quando chega aquele jovem ali, e o pai desesperado com o filho, com medo de perder o filho, porque o demônio uma hora jogava na água, não podia ir tomar um banho de rio, não podia ficar perto de um churrasco, não podia, porque senão o demônio manifestava, porque pensava que não, estava jogando o menino lá no fogo, estava querendo afogar o menino na água. Pessoas que hoje em dia, por causa desse problema, epilepsia, que na verdade é um espírito imundo, que não pode pilotar uma moto, porque vai que manifesta, né? Dá uma crise ali naquela hora, aí começa a definhar, se cai no chão, começa a espumar. Não pode dirigir um carro, não pode muita coisa, não pode tirar uma carteira. E esse era o caso desse rapaz. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E o trouxeram-lhe. Essa a gente vai ler, tá? Mas eu não quero entrar no que antes já foi o foco da mensagem, a relação entre Jesus e o pai desse menino, tá? E o menino, é mais Jesus e os discípulos que eu quero meditar hoje. 20. E trouxeram, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Isso aqui é interessante, porque na hora que vê Jesus sair, não ficou revoltado, foi revoltado. Na hora que olhou Jesus, ficou com medo, não, foi revoltado. Tem pessoas que é assim. Você nota que esse rapaz já estava até calmo, não estava liberto, mas já estava calmo. Tem muita gente assim, não está liberto, não está liberto, mas está até calmo. Mas quando chega para Jesus, quando começa a vir para a igreja, aí o demônio começa a se agitar, aí começa a ficar aquela perturbação, como já aconteceu, pessoas que eu conheci. Aí quando começa a vir para a igreja, aí começa a manifestar direto. Manifesta na rua, manifesta em casa, manifesta às vezes na escola. O diabo fica revoltado quando as pessoas se aproximam com Jesus. E esse daqui se aproximou de Jesus, começou a ficar revoltado, começou a dar uma crise. E no versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Dá uma pausa bem aqui, porque eles assim, muitas vezes têm lançado no fogo, na água para o matar. Para que lançava no fogo? Para que lançava na água? Para que lançava numa briga? Para que lança no adultério? Por que o diabo sempre leva as pessoas ao extremo? Porque o diabo tem um ministério. O diabo tem um ministério dele, que é matar, roubar e destruir. Então eles aqui o lançam na água para matar. E esse é o ministério do diabo. Esse ministério de Satanás de roubar e destruir, ele quer cumprir com quem? Com o maior número de pessoas possível.
Se Ele puder, Ele fazia comigo. Se Ele puder, Ele faz com você. Se Ele puder, Ele faz com qualquer um. O maior número de... Esse é o ministério do diabo. E era isso que ele tentava fazer com esse jovem aqui. É isso que ele tenta fazer com pessoas que manifestam, que são perturbadas. É isso que ele tenta fazer com pessoas possessas de demônios, disfarçados de depressão. A depressão é uma doença, está ali, mas o diabo se aproveita também. Se aproveita. E é isso que ele faz com pessoas perturbadas, querendo matá-las, matar. Versículo 23. Ao que ele respondeu, Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. 24. E imediatamente o pai de Minas exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Esse daqui foi um processo de libertação. Jesus repreendeu aquele demônio surdo e mudo. Tem gente que está com o demônio surdo, ela não ouve nada que vem do céu, nada, não consegue ouvir a palavra de Deus, não consegue dar atenção à palavra de Deus, não consegue ver nada que é espiritual, nada que é... Tem gente que está assim. E Jesus repreendeu, deu a ordem para que aquele demônio saísse, para que saísse daquele jovem. E Jesus é a luz do mundo, e ele diz que nós somos representantes dele como luz do mundo, como sal da terra, e aquele que crê em Jesus faria as obras que ele fez, faria até maiores. O que Jesus ele fez, eu posso fazer e você pode fazer. Eu vou repetir isso aqui, você vai entender por quê. E o que Jesus ele fez, repreendeu e libertou aquele menino. E o que Jesus fez, eu faço e você faz. E você também pode fazer. Eu faço e você também pode fazer. Não precisa ter uma farda, não precisa ter um ministério, você não precisa ter... Não precisa pregar, não precisa ser um obreiro, ser um evangelista, não precisa. Não precisa disso. O poder não está em mim. O poder está no nome de Jesus. Se eu faço, o poder não está em mim. O poder está no nome daquele que eu creio. Crer é confiar. Você pode fazer, você pode expulsar, porque assim como o poder não está em mim, o poder não está em você, está no nome daquele que você crê, no nome daquele que você confia. Eu digo eu posso, você pode, porque hoje já tem uma estrada, mas eu comecei a praticar isso quando eu não tinha estrada nenhuma. Irmãos, eu ia para a igreja, como você, eu era membro, estava aprendendo, e quando eu estava aprendendo, o que aconteceu aqui, aconteceu na minha casa. Eu já contei isso, vou contar de novo, tá? Já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu estava aprendendo e ouvindo o que você está ouvindo hoje, eu comecei a ligar as coisas e dizer assim: isso que está falando aqui, minha irmã só pode ter demônio. Eu pensei, eu digo, não, peraí, se é assim, então a minha irmã só pode ter demônio, que dali não é normal. Que antes eu achava que era normal, porque a minha mãe dizia que era normal, que não pode mexer com ela, porque ela tem problema de nervos. A minha mãe dizia isso, não me disse na minha guerra. A minha mãe dizia assim: não mexe com ela, porque ela tem problema de nervos. Ela não podia se aborrecer com nada, porque na hora que ela se zangava, ela queria matar e tentava matar. E quando ela não conseguia matar, ela passava mal, aí a gente ficava: senta ela, mas agora senta aí. E a banda, e às vezes ela desmaiava. E a gente dizia que era problema de nervos.
negócio toda vez, água de açúcar, quando pensa não de novo. Não, lá de São Paulo sempre morre. E aí, eu cheguei em casa, tentei conversar com ela, explicar para ela. E ela ignorou, mas no fundo, aquilo dali mexeu com ela. E eu fiz uma aposta com ela. Eu disse: vai comigo na igreja. E se acontecer alguma coisa, se você se sentir mal, é porque eu não serve, porque tem um espírito irmão te perdoando. Tu vai comigo na igreja. E aí ela acabou aceitando a aposta e ela foi comigo na igreja. Nós fomos, ficamos em pé, de olhos fechados. O pastor está orando, ela aqui do meu lado. E eu fechei os olhos aqui, só comigo orando aqui baixinho. Deus, se realmente tem demônios, se tem alguma coisa errada com ela, vai manifestar hoje. Eu comecei a orar. Quando penso que meu irmão só escuta, bum, caiu no chão. Aí os obreiros correm, vêm para atender. Ela teve aquele desmaio que de costume ela tinha, né? De desmaiar, apagou. Quando acordou, começaram a orar, depois ficaram acalmando ela. Dali em diante, nós fomos para casa. Na minha casa, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém que entendesse do assunto. Eu estava apenas começando. Mexeu com ele se agitou. Aí começou a manifestar direto. Toda hora. A gente estava conversando com ela, quando pensava que não, o olhar mudava. Aí começava a dar umas gargalhadas bem estranha, absurda, umas gargalhadas, algumas coisas assim sinistras, gargalhada sinistra. E aí eu digo: não é ela. Aí eu tive que aprender. Não sabia não. Nunca na minha vida eu tinha feito isso, nem tinha visto uma pessoa manifestada. Agora eu tinha minha irmã ali, que estava manifestada. O que eu fazia? Ou eu dizia assim: o que tu quer? Atendia e ficava lá, calma, passa a mão nela. Ou então eu fazia o que eu vi fazer lá na igreja. Aí eu ouvi dizer que o nome de Jesus tinha poder. Aí eu comecei a dizer: sai dela, em nome de Jesus. Aliás, não foi isso, irmão, perdão. Eu dizia: está amarrado em nome de Jesus. Era a minha oração. Era a minha oração era só isso. Está amarrado em nome de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu estava no quarto, a minha mãe saiu, ficou só nós duas em casa. Ela estava na cozinha e eu estou no quarto dobrando roupa. Quando eu penso que não, tem uma música muito estranha que eu nunca ouvi na minha vida, música de macumba. Aí eu estranhei: o que é isso? Que eu chego lá na cozinha, ela estava lavando e cantando. Aí eu fui em cima dela e disse: está amarrado em nome de Jesus. Ela olhou assim para mim, mas escondeu. Aí ela se sentou, aí a vizinha veio, aí começou a acalmar ela. Mas ali eu comecei a usar o nome de Jesus. E com o processo, as coisas foram se ajeitando. Ela foi vir para a igreja, a libertação aconteceu. A libertação aconteceu e eu comecei a me tornar experiente. Do nada e do zero, eu comecei a me tornar experiente. Poder não está em mim, está no nome daquele que eu creio. Por isso eu fiz. Qualquer um de vocês pode fazer, desde que. Deixa eu aprender aqui. Qual é o versículo? 26. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Dá uma pausa. Olha, irmãos, na lei de Moisés não existe ordenança para jejum. Não existe nenhuma ordem para jejum. E a gente entende pela palavra de Deus que os próprios discípulos não jejuavam. Não jejuavam. Por que os discípulos não jejuam? Por acaso, pode os convidados, os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente, mas quando o noivo for retirado,
aí eles jejuarão. O jejum, ele era, durante o Antigo Testamento, ele era feito em momento de tristeza, de lamentação. E existem vários exemplos de jejum que a gente tem, inclusive um exemplo que eu vou te dar no Novo Testamento, de um jejum que é um exemplo muito negativo. Jejum significa abstinência. Jejum significa abstinência. Os discípulos não jejuavam. Eles assim, essa casta, tipo, espécie. O Lúcifer, ele não manifesta. E geralmente quem manifesta são espíritos, demônios, são o que as pessoas chamam, né, de entidades. Aí eles nós não temos o nome deles, não temos. O que existe são apelidos, pseudônimos. Então, um leva o nome de Maria Padilha, Sete Facada, Preto Velho, Tranca-Rua, que são apelidos, são apenas nomes de guerra, mas nós não temos o nome deles. Não temos, não se tem o nome deles. Aí disse que a pombagira age para fazer a mulher se tornar prostituta, homem se vestir de mulher, se tornar homossexual. Mas espírito, demônios, não tem corpo, não é feminino e não é masculino. Se trata de uma energia feminina. E eles, um grupo deles, e existem até casos de grupo de mais de 6 mil, como é o caso do Gadareno. Mais de 6 mil demônios, que é o que ele fala, né? Legião. E existem grupos, então aqueles grupos, eles agem, e alguns agem com energia feminina ou masculina, agem de forma diferente, como esse Sete Facada, que faz a pessoa querer brigar, arrumar confusão. Aonde ela chega, ela quer se meter em confusão. Tem mulheres que se vivem se metendo em confusão. É o demônio da ira, o demônio da raiva. Essas são as energias que eles transmitem contra as pessoas, sobre as pessoas. E uma coisa interessante e sinistra é que tem pessoas que essa casta, grupo, às vezes é porque são situações, às vezes é porque já vem de família, vem do neto que passou para o irmão, e todo mundo foi no mesmo caminho. O bisavô bebia, que perdia o controle das coisas. Aí depois veio o pai, o avô, aí o tio, e não sei quem. Aí vem, esses são um tipo de casta de demônios, ou legião. Existem castas, espécies, situações que é preciso a oração e o jejum. Mas eu também vou te explicar a respeito disso, da oração e do jejum. Significa comunhão. A gente tem vários exemplos de jejum, jejum de Esther, jejum de Nínive. São pessoas que fizeram jejum por causa de um coração contrito e fizeram, que é a abstinência, tá? Aquele período de jejum, como no caso de Nínive, 3 dias, Esther, 3 dias, sem comer, sem nada. Mas não é, o poder não está no jejum, está no coração, está na intenção. Você sabe por quê? Em Atos, capítulo 23, fala de um grupo de pessoas, mais de 40 pessoas, que tomaram a decisão de jejuar e só iriam comer depois que matasse Paulo. É o jejum. Atos 23, 26, 27. É um jejum. E eles fizeram mais de 40, quase 50. Disse assim: vamos fazer um jejum. A gente só vai se alimentar
depois que matarmos Paulo, o apóstolo Paulo. O poder não está no jejum, o poder está na comunhão. Quem geralmente está na intenção. Então, o que Jesus está falando aqui é a comunhão. A comunhão. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas não conseguiram expulsar. Então, mas não era andar com Jesus? Não, irmãos, é intenção. Eles andavam com Jesus, mas o coração dos discípulos ainda não era um coração puro. Não era um coração com uma fé genuína. Posso te provar isso? Próximo versículo, que é o 10, não vou ler não, mas depois você lê. Os discípulos, quando saem dali, eles no caminho, eles estão discutindo. E quando chegam em casa, Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Sabe o que eles estavam discutindo? Sobre quem seria maior no reino do céu. Eles estavam se sentindo importante. Essa era a preocupação deles. Eles estavam andando com uma celebridade e eles estavam se sentindo importante. Não havia um coração puro, uma fé genuína nos discípulos. Peraí, já basta aquele vídeo de ontem. Não havia uma fé genuína, pura nos discípulos. Entenda uma coisa: eu estou aqui em cima do altar, atrás do púlpito, ministrando a palavra para você, mas você que está sentado, você pode ser mais espiritual do que eu. Você consegue entender? Você, se quiser, você pode ter comunhão e ser mais próximo, mais íntimo de Jesus, mais íntimo de Deus do que eu. E qualquer pessoa que realmente tiver fé genuína, que é uma coisa que os discípulos ainda não tinham, fé genuína, comunhão, com intenção pura. Os discípulos estavam se sentindo importantes, mas a importância não era eles, apesar de eles andarem, a multidão estar ali, e talvez algumas pessoas até admiravam. Eu admiro mais aquele que está com Jesus. Por mais que algumas pessoas os admirassem, e como aconteceu desse homem levar o filho dele até o discípulo, mas os discípulos não eram importantes, o importante era Jesus. E nós não somos importantes. O importante é Jesus. Então, essa fé genuína vem de uma comunhão do homem nascido e regenerado por Deus, o novo homem, aonde nós temos dois inquilinos, que é o novo homem nascido de Deus, e esse novo homem precisa ser o nosso foco, porque o velho homem continua morando dentro de nós, porém ele está totalmente arruinado e sem jeito, não tem mais jeito para ele não, está totalmente arruinado, sem condições de regeneração do velho homem. Então esse novo homem, ele tem que ser o nosso foco, a nossa dedicação, a ponto de, quando você tem uma vida nova, essa vida nova deve ser o teu motivo de alegria, o teu motivo de felicidade. Um exemplo simples. Se você ganha a tua primeira bicicleta, alguém que já teve a sua primeira bicicleta vai se lembrar quando você ganhou, ou se você ganhou a tua primeira bicicleta. O que aconteceu, irmãos? Você queria andar de bicicleta, você não sentia nem fome, nem vontade de ir para casa para comer. Menino, larga essa bicicleta. Não fome agora não, mãe. Menino, se você pudesse, era só andando de bicicleta. Só para você poder entender, irmãos, nem fome sentia. Então, muitas das vezes, essa vida normal de comer, de passear, de se divertir, muitas das vezes não é o que mais nos interessa. O novo homem, a comunhão, a vida com Deus é tão interessante, ela é tão mais importante na nossa vida, tão mais interessante, que a gente, muitas das vezes, a gente não quer nem comer. Por quê? Porque
Por que se deixa de comer às vezes? Por que se abre jejum? Por que se faz jejum? Qual é a intenção? Porque estamos tão focados na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, que às vezes abrir mão do alimento não é nem tão importante para a gente. O mais importante é alimentar essa comunhão com Deus. Você está entendendo? Não é, o poder não está no jejum. O poder está na intenção, na confiança, na comunhão que os discípulos ainda não tinham. Eles estavam se sentindo importantes, nós não somos importantes, eu não sou. Vou repetir isso aqui para você. Irmãos, o poder não está em mim. O poder não está em mim. Eu estou aqui, atrás do culto, ministrando a palavra para você, mas isso não significa que eu tenho mais comunhão com Deus do que você. Tem gente aí que, se quiser, e eu creio que tem gente que tem até mais comunhão com Deus do que eu, tem mais intimidade com Deus do que eu. Porque o poder está na tua comunhão, na tua fé com Deus. O poder é a fé, é a confiança que você tem no nome daquele que é o teu rei, no nome dele. Você sabe que o nome dele tem poder nos céus, na terra e até no inferno. E que ao nome de Jesus toda língua confesse e todo joelho se dobre. Você não fala da boca para fora, como os discípulos aqui com certeza disseram: sai dele, sai demônio. Mas não adiantou. Está na comunhão, está na convivência com Deus, está na intimidade, está na confiança. Você caminha com Jesus e a ponto que você usa o nome dele, porque você sabe que o nome dele, não você, mas o nome dele tem poder para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus. Eu não tinha experiência nenhuma, fui ganhando experiência do zero com pessoas que não estavam sentindo mal. Entenda, a minha irmã, ela não se sentia mal. Lá na igreja, depois ela disse para mim que ela queria tirar a prova dos 9, ela foi sozinha. No outro dia, no culto da tarde, ela foi sozinha. Quando chegou lá, ela disse que o lado dela inteiro pegava fogo. Disse, ela sentia como se tivesse fogo de um lado dela. Só que em casa, ela não sentia mal. Ela não sentia tonta, ou sentia um lado, não sei o quê. Não era, era manifestando mesmo. E ele falava, olha, de olho aberto, falava. Tive experiência do zero. Mas eu não estava em pecado. Pelo contrário, eu não tinha experiência, mas eu estava decidida a começar a caminhar, sim, com sinceridade, com Jesus. Por isso eu usava o nome de Jesus e ele não se voltava contra mim para me tocar, porque não tinha legalidade. Eu não estava em pecado. O que tinha no meu coração? Sinceridade. Então, agora o novo homem, o homem nascido de Deus, esse é o foco, é a comunhão, é a intimidade com Deus. Mas aí, o poder não está em nós, não está em mim, não está em você, nem está em alguma coisa que nós vamos fazer. Não está no jejum, não é o jejum que vai libertar a pessoa. Não é o jejum. Eu vou fazer um jejum agora. Vou começar agora, que é para eu poder ir lá, expulsar, enquanto eu estou de jejum, porque aí vai sair. Não poder entrar no jejum. Não poder entrar. E nenhuma obra que você fizer. E nenhuma obra. E nada que se faça tem essa importância. Agora que vocês nasceram de novo, Colossenses capítulo 2, agora que vocês. Por que vocês querem ficar debaixo de rudimentos humanos? Como não toqueis nisso, não proveis daquilo? Não é nada disso, irmãos. Não é o que você vai fazer, nada disso vai te tornar importante. Nada disso. Não é você não tocar, não comer, não provar, não é nada disso. Inclusive, se você quiser, o apóstolo Tiago capítulo 1 diz que se você quiser ser uma pessoa perfeita, você precisa ter controle das suas palavras. É só você
domínio da tua língua e você já é perfeito. Olha isso. Olha isso. Então quer dizer que se a pessoa não falar nada de errado, ela é perfeita? Sim. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se uma pessoa não tiver um coração puro, uma hora ou outra vai sair pela boca dela o que está dentro do coração dela: a impureza, a inveja, o olho grande, a mágoa. Sai, uma hora sai. Então quem consegue ter domínio da sua língua, o apóstolo Tiago diz que esse homem é um varão perfeito. Se você quer ser perfeito, não é não tocar, não provar, não usar, não é isso, irmãos. O poder não está naquilo que você faz ou que você toca, não está no jejum. Quer dizer que se o discípulo tivesse jejum naquele momento, eles conseguiram expulsar. Não está. Está na comunhão com Deus, está no caminhar sincero, na devoção sincera, genuína com Jesus. Deixa eu terminar aqui. Eu estava falando sobre Colossenses capítulo 22, 22, 23. No 29, esta casta não pode sair senão por meio de jejum e de oração. Tá bom, a gente já entendeu. Que significa a comunhão. O poder se conecta com a fé. Deixa eu finalizar aqui com você. O poder se conecta com a fé. Deixa eu ver isso aqui. O poder se conecta com a fé. O poder se conecta com a fé. Isso não é uma coisa minha, isso não é uma coisa do obreiro, isso é uma coisa de quem quer caminhar com Jesus. Não por motivos, com intenção impura. Eu provei para vocês, os discípulos não tinham coração puro. Não tinha. Depois eles estavam brigando, discutindo. Já que eu sou importante aqui, quem vai ser mais importante no céu? A intenção. O poder se conecta com a fé. O poder se conecta com a fé. E a fé, ela está ligada a uma confiança plena em Deus. Então, se o poder se conecta com a fé, você pode expulsar demônios, quebrar a maldição da vida de outra pessoa ou da tua vida. Porque tem gente, irmãos, que às vezes ela fala: eu tenho fé, eu tenho muita fé, Maria, eu tenho muita fé em Deus, eu creio muito em Deus. Balela, blá, não tem fé, não tem. Porque a fé verdadeira é baseada numa confiança em Deus. Quem confia em Deus não fica se tremendo de medo. Mas tem gente, irmãos, que fala que tem fé, mas vive dizendo, vive com medo da vida dela, não dá certo. Sabe por quê? É porque eu sou uma pessoa muito atingida por palavras de maldição. Eu sou uma pessoa que as pessoas ficam, eu sou muito vítima de palavras negativas. As pessoas, porque eu sou uma pessoa muito vítima de perseguição, porque eu sou muito vítima de inveja. Poder se conecta com a fé. Você não tem fé em Deus. Na hora que você tiver fé em Deus, aí você sabe que o poder está no nome daquele que você confia. E se a maldição lançada sobre você diz assim: eu estou cancelando essas palavras de maldição em nome de Jesus. Pronto, acabou. O poder está no nome de Jesus. Porque eu sou uma pessoa muito vítima de inveja. Você não crê, você não tem fé. O poder se conecta com a fé. Se você tiver fé, você diz assim: está repreendido, eu quebro a maldição da inveja em nome de Jesus. Pronto, acabou. O poder não está em você, o poder está no nome daquele que você confia. O poder se conecta com a fé. Porque eu sou uma pessoa que já lançaram muita maldição na minha vida. Toda maldição que lançaram sobre a minha vida, eu cancelo em nome de Jesus. Cai por terra toda a maldição que lançaram sobre a minha vida. Cai por terra toda a inveja. Cai por terra todo o engano, em nome de Jesus. E se você tiver fé, tudo é
é possível aquele que tem fé. Amém? Qual é o segredo? Qual é a arma que vence o mundo, o inferno, os demônios e tudo? A tua fé. Então tenha fé em Deus, porque se você tiver fé em Deus, não existe nada que consiga te derrotar. Vamos orar em nome de Jesus? Você coloca de pé? Você coloca de pé em nome de Jesus.